Salve, salve, galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai falar mais uma vez sobre o nosso Botafogo. Você que acompanhou aí o meu último vídeo de pós-jogo, né, de análise desse último jogo entre Botafogo e Flamengo, né? Obrigado pelos comentários, pela participação de vocês. Eu queria citar aqui nesse vídeo outras situações, né? Eu queria passar com vocês uma análise do gol do Flamengo, onde que eu acho que o Botafogo errou, passando algumas imagens para vocês aqui, né? E depois eu vou passar o vídeo do gol também para corroborar, né, com as imagens e com a análise que eu montei hoje. Inclusive já até falei no Twitter sobre elas, onde eu acho que o Botafogo errou, né? E também vou falar sobre o Tiquinho Soares, que tem novidades aí sobre ele, o nosso atacante, que tem possibilidade de estrear aí na próxima rodada contra o Fortaleza. Então, é isso. Vamos começar falando sobre o jogo, né? A gente já falou e eu queria falar agora sobre o gol, né? Especificamente, né? Onde teve falhas defensivas do Botafogo. Mais uma, né? Falha defensiva do sistema defensivo do Botafogo. É algo onde eu venho criticando bastante aqui. Eu acho que a principal falha do Luiz Castro hoje é o sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo acaba sofrendo gol em todos os jogos. É difícil, eu aponto aqui nos dedos os jogos que o Botafogo não sofreu gol. Então, um time que sofre muitos gols, ele tende a perder bastante, ele tende a ficar embaixo na tabela, né? Um time que não tem solidez defensiva não tem chances nenhuma de fazer um bom campeonato. E o Luiz Castro até agora não conseguiu ajeitar a defesa do Botafogo, seja com Sampaio e com o Cuesta, seja com o Adrielson e com o Cuesta, seja com o Carli, seja com o Canu, seja com o Lucas Mezenga. Até com o Lucas Mezenga a gente já perdeu, né? Perdemos o Corinthians lá na Arena Corinthians com uma falha do Lucas Mezenga. Parece que vão trocando as peças, mas as falhas continuam, né? E não dá mais para culpar elenco dessa vez, né? O Botafogo fez o maior investimento da história, diversas contratações, Felipe Sampaio vindo da França, o Adrielson vindo do futebol do Catar, né? Então o Botafogo resolveu renovar com o Canu. Se resolveu renovar com o Canu gastando um bom dinheiro é porque o Botafogo entendeu que deveria mantê-lo no elenco. Então assim, o Botafogo montou um elenco do jeito que o Luiz Castro queria. Ele tem todas as peças disponíveis na mão nesse momento. Então ele precisa começar a ser cobrado por isso, e eu falei que eu ia começar a cobrar. Assim que fechou a segunda janela, eu falei que eu iria começar a cobrar, porque o Botafogo agora tem à disposição todos os jogadores. Todos. Né? Ontem ele entrou com a zaga Adrielson e Vitor Cuesta porque ele quis. Na zaga ele tinha Canu, na zaga ele tinha o Sampaio. Eu não estou falando aqui que o Canu deveria se titular não, tá? Só estou falando que ele tinha todos à disposição. Então, ele escolheu a zaga de ontem. Ele escolheu entrar com o Tietê ontem de titular, não o Danilo Barbosa. Ele escolheu entrar com o Eduardo e o Lucas Fernandes, não com o Gabriel Pires, não com o Lucas Piazon. Ele escolheu entrar ontem com o Jefinho e com o Vitor Sá. Tinha também o Luiz Henrique no banco, né? O único que ele não escolheu ontem foi o Júnior Santos, que ele só tinha o Júnior Santos à disposição. O Hérisson tá de saída, né? Tá machucado, mas tá de saída. O Matheus Nascimento também tá machucado e o Tiquinho tá machucado. Então o único que ele não pôde escolher foi o centroavante. O centroavante ele entrou com o Júnior Santos, que era o único que tinha à disposição. Mas a partir da próxima rodada, o Tiquinho Soares deve já estar relacionado, o Matheus Nascimento também. E o Hérisson foi vendido. Foi uma escolha dele também liberar o Hérisson e emprestar o Hérisson. Na verdade não foi vendido, foi emprestado. Então é uma escolha dele também sair com o Hérisson. Ele disse isso ontem na coletiva, que não pode ter 4 centroavantes. Então foi escolha do Luiz Castro liberar o Hérisson do elenco. Então ele, a partir da próxima rodada, vai poder escolher entre Júnior Santos, Tiquinho Soares e o Matheus Nascimento para entrar no time. Então ele está tendo opções. Um elenco que foi montado com o aval dele, um investimento que o Botafogo fez na casa dos quase 100 milhões de reais. E agora ele tem todos à disposição e a gente precisa cobrar, precisa subir o sarrafo. Não é para o Botafogo estar na posição que está. O Botafogo não deveria estar disputando rebaixamento. E a gente vai estar aqui cobrando, como sempre, uma melhora desse time. O Botafogo tem 5 jogos no retorno. O Botafogo está em 15º na colocação do campeonato. O Botafogo é o time que não venceu ainda no segundo turno. São 3 empates e 2 derrotas. Nenhuma vitória no segundo turno. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, não. Isso é um absurdo
O Botafogo está numa campanha dessa com o time que está sendo montado. Eu digo e repito, o Botafogo tem um elenco e um time melhor que muitos times ali que estão à frente dele. O Botafogo tem um elenco melhor, na minha opinião, do que o Goiás. O Goiás está em 9º lugar, ou 10º, se eu não me engano, o Goiás do Jair Ventura. O Botafogo tem times melhores que o Ceará, na minha opinião, também. Enfim, o Botafogo, eu posso listar aqui alguns times que o Botafogo, na minha opinião, tem um time melhor. E o Botafogo hoje tem o 7º elenco mais caro do Brasil. Isso mostra o investimento que foi feito nesse ano. Então o Botafogo precisa, a torcida do Botafogo precisa começar a subir um pouco o sarrafo também em relação a cobranças. Por quê? Quando você tem uma injeção de dinheiro, um investimento sendo feito, e a torcida entende que esse time não está chegando no nível dele em relação ao que foi investido e o que está jogando, as críticas precisam subir, precisam ser feitas, né? Até porque se as coisas não melhorarem, o caminho que está se traçando é um caminho de rebaixamento. Com um time desse, com o investimento que foi feito, a gente está falando de rebaixamento, para mim é uma situação completamente absurda. Então a gente precisa soltar a voz aqui e abrir a boca para falar que está errado, né? E nesses 5 primeiros jogos do retorno, realmente é algo que, cara, não dá para admitir. Não dá para admitir. Meu termômetro vai ser mais 5 jogos, cara. Eu vou dar mais 5 jogos para a gente entender realmente o que vai acontecer. A gente tem no próximo jogo nosso contra o Fortaleza, no Castelão. Depois a gente tem o nosso jogo contra o América Mineiro, no estádio Newton Santos. Depois a gente tem Coritiba, no estádio Newton Santos. Depois a gente tem Goiás, se eu não me engano, no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Esses próximos 4 jogos, cara. 4 jogos. Fortaleza, América Mineiro, Coritiba e Goiás. 2 jogos fora de casa, 2 jogos dentro de casa. Esses próximos 4 jogos, cara, vai ser os jogos pra gente entender realmente o que vai acontecer com o Botafogo, né? A gente chegaria à metade do segundo turno, né? 5 jogos, mais 4 que eu citei, 9 jogos, né? Chegaria quase à metade ali do segundo turno. E a gente vai realmente entender se desses 12 pontos, o que o Botafogo vai trazer, né? Se o Botafogo desses 12 pontos, o Botafogo conseguir trazer menos que 6 pontos, aí realmente é porque a vaca foi pro brejo, entendeu? Deu merda, me desculpe a expressão, porque realmente a situação vai ficar muito complicada, né? O Botafogo tem que trazer desses próximos 12 pontos, no mínimo 7. No mínimo 7. Para o Botafogo respirar nesse campeonato. E são times que o Botafogo tem condições de enfrentar e vencer. Se jogar bem, se jogar do jeito que deveria. Agora, se jogar o que vem jogando aí, ó, time oscilando, apático muitas vezes, jogou até bem o primeiro tempo ontem contra o Flamengo, aí contra o Juventude não consegue vencer, e aí contra o Ceará e Atlético Goianiense oscila de novo e não consegue vencer em casa, e aí vai fora de casa, perde. A gente quer que isso fique para trás. Isso já é passado. Vamos olhar para frente. Os próximos 4 jogos. Vai definir as nossas ambições no campeonato, cara. Vai definir. Se o Botafogo dessas 4 partidas, o Botafogo vence 3, empata 1, o Botafogo não fala mais de rebaixamento. Não fala mais. Dos 12 pontos, se o Botafogo empata com Fortaleza, ganha do América Mineiro, ganha do Coritiba e ganha do Goiás, o Botafogo não fala mais de rebaixamento. Mas a gente precisa ver isso na prática. Se isso não acontecer, se acontecer exatamente o contrário, o Botafogo perde pro Fortaleza, não ganha do América, não ganha do Coritiba e perde pro Goiás, sei lá, consegue 2 pontos desses 12, aí, meu irmão, aí é para mandar o técnico embora agora para ver se você não cai. Para ver se você não cai, consegue trazer um cara aí para pelo menos manter o Botafogo na Série A. Então, acho que esses 4 jogos, próximos 4 jogos, vai definir, né, vão definir o que o Botafogo vai fazer no campeonato. A gente está no início ainda do segundo turno, cara, no início. O Fortaleza mostrou aí muito bem o que aconteceu com eles. Estavam na lanterna, todo mundo falando que o Fortaleza ia cair, que estava muito difícil, que ia cair. O Fortaleza meteu 5 vitórias seguidas aí, ó, já está na frente do Botafogo. É isso que tem que acontecer, uma sequência de vitórias. O campeonato é muito disputado, é muito equilibrado.
Sequência de vitórias faz você subir muito rápido, pegar o elevador e subir. Então tá faltando isso pro Botafogo. O que o Fortaleza fez, o Botafogo precisa fazer. E a chance, para mim, passa por esses 4 jogos, esses próximos 4 jogos que eu citei para vocês. Beleza? Então é isso, início de semana, o próximo jogo é contra o Fortaleza, é um jogo dificílimo. Fortaleza vem na sequência de vitórias, como eu falei, né? A pressão tá muito grande, né, em cima do Botafogo. A torcida tá preocupada demais. Eu tô também muito preocupado. E o Fortaleza dentro do Castelão é muito difícil. A gente já começa esses 4 jogos, talvez os próximos 4 jogos que eu citei, o mais difícil é contra o Fortaleza, na minha opinião. E a gente não tem mais margem para falar assim, beleza. Não, a gente precisa ir lá e vencer o Fortaleza. O empate lá, em qualquer circunstância, seria um bom resultado. Menos nessa que a gente se encontra hoje. Porque atrás da gente está o Cuiabá e o Coritiba esperando o Botafogo dar um tropeço para passar a gente, e aí a gente iria para a zona de rebaixamento. E aí seria um caos total, uma situação que a torcida realmente iria perder totalmente a paciência de fazer protesto, se o Botafogo entra na zona de rebaixamento, eu tenho certeza que a torcida começa a protestar, torcida organizada, essas coisas, começa a querer protestar. É só o Botafogo bater na zona de rebaixamento. Então, a gente precisa evitar isso, que isso aconteça. Vamos vencer o Fortaleza, arrumar um jeito de vencer o Fortaleza, pra gente respirar nesse campeonato. E depois a gente tem jogo contra o América Mineiro e contra o Coritiba dentro de casa, pra gente meter uma sequência de vitórias e parar de falar de rebaixamento. É tudo que a gente necessita, é tudo que a gente precisa fazer. É isso. Desabafo aí nesse início de semana e tentando renovar aqui um pouco as minhas esperanças para seguir aqui falando com vocês e torcendo. Um abraço e até a próxima.